Fala pessoal, beleza? No vídeo passado a gente concluiu aqui essa série de três probleminhas aqui, sua jornada começa. E aqui ainda na introdução do Code Signal, a gente vai para essa nova seção aqui de Edge of the Ocean, né? A beirada do oceano. Vamos lá, vamos ver o problema que nos aguarda aqui. Ah, vamos lá, então. Dado um array de inteiros, ou seja, um array de números inteiros, encontre o par de elementos adjacentes. O que são elementos adjacentes? Né? Um depois do outro, que tem o maior produto. Né? Então, ele dá um exemplo aqui, né? Vamos ver o exemplo. Aqui tem um array de input, número 3, 6, menos 2, 5, 7 e 3, né? Então, o que ele pede para a gente fazer, né? Vamos primeiro ver quais são todos os pares adjacentes, né? O 3 e o 6, eles são um par adjacente. O 6 e o 2, isso é outro par de elementos adjacentes. O 2, menos 2, né? Menos 2 e menos 5. Então, vamos fazer na mão aqui, né? Para esse caso. Então, tem o 3, o 6, o menos 2, o menos 5, o 7 e o 3, né? Então, primeiro, vamos listar all the listando, né? All the adjacent pairs. Então, listando todos os pars. All pair, vamos colocar assim, all pairs, todos os pares de elementos adjacentes. Então, listando todos os pares de elementos adjacentes, a gente tem, né? O 3 e o 6, o 6 e o menos 2. Quem mais? O menos 2 e o 5. E o menos 5, desculpa. O menos 5 e o 7. Depois o 7 e o 3. Né? Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. 3 e 6, 6 e menos 2. Então, sempre aqui, né, o final ele começa aqui, né? O final desse par vai ser o começo do seguinte, né? Então parece que está coerente, cobrindo todos os elementos aqui, né? E legal, acho que aí o que ele fala assim, né? Beleza, encontre o par de elementos adjacentes que tem o produto o maior produto, né? O que é o maior produto, né? A gente faz 3 vezes 6 é o produto desses elementos, é igual a 18, né? E aqui 6 vezes menos 2 é igual a menos 12. Quem que é maior, o 18 ou o menos 12? É, o 18 é maior, né? Então o 18 está ganhando por enquanto. E aqui menos 2 vezes menos 5, né? Negativo com negativo, o produto dá positivo aqui, dá 10. E aqui o menos 5 com o 7 vai dar menos 35, né? E o 7 vezes 3 vai dar 21. Então, você vê, esse problema ele não tem tanto segredo assim, o enunciado dele ele é um pouquinho, enfim, pares de elementos adjacentes, tal, é só escrever com calma aqui, né, o que o problema está pedindo, e a gente vê que basicamente eu vou ter que multiplicar esse por esse e beleza, ah, eu vou ter um valor. Depois eu vou multiplicar esse aqui por esse aqui, eu vou ter outro valor. Depois eu vou multiplicar esse por esse, eu vou ter outro valor, e assim por diante, e eu preciso achar qual que é o maior desses valores, né? Nesse caso é 21, né? Você vê que não tem nenhum outro produto aqui de pares de elementos adjacentes que seja maior que 21.
Legal? Acho que ahn, esse é o nosso problema, né? É, então, é, você vê que não tem muito segredo, assim, a gente não tem tanto, não tem uma ideia muito diferente. Eu vou basicamente pegar a definição aqui do enunciado e fazer, né? Então, ahn, qual que vai ser a minha técnica para implementar um algoritmo aqui, né? Eu vou transformar essa lista aqui, -5, 7, 3. Vou transformar essa lista nessa lista aqui. Ah, ah, e deixa eu ver aqui se isso vai ser de fato a melhor coisa para se fazer, né? Porque uma ideia é eu transformar essa lista justamente nessa aqui, né? Ah, assim por diante, né? Com todos os produtos até o 21, né? E depois eu pegar o max. Then get the max of the product list, né? Então, e depois eu pego o máximo dessa lista aqui. Ah, então, tem alguma maneira de eu passar aqui transformando, né, essa lista aqui nessa lista de produtos aqui? Então, existe uma função, eu vou colocar dessa forma aqui, ó, para todos os índices de 1 até o, o input array.last index, né? Então, para todos os índices, quem que são? Vamos colocar os índices aqui, né? Deixa eu comentar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, para todos os índices aqui, de 1 até o último índice do array, o que eu vou fazer? Né? Eu vou usar essa função map aqui. O que a função map vai fazer? Ela vai passar rodando um código em todos esses caras aqui. E isso aqui ele é basicamente uma lista de números inteiros que vai assim que vão representar os índices dessa lista aqui. Mas ok, ainda não, o map ele não sabe nada disso. Ele só sabe que isso aqui é uma lista de inteiros, né? Eu que sei que esses inteiros aqui representam os índices, só que o índice vai desde 1 até o input array. Por que desde 1? Porque eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar sempre o input array na posição. Aí o map ele expõe para gente o índice aqui, né? Eu vou chamar aqui, ele expõe a variável aqui. Cada um desses aqui, na hora, o que o map vai fazer? Ele vai passar por todos esses caras rodando esse código, né? Aí ele expõe para mim aqui em qual elemento que eu tô. Então, por exemplo, a primeira vez que o map rodar aqui, ele vai estar valendo 1. A segunda vez que o map rodar, ele vai estar valendo 2. E assim por diante até ele chegar no último índice. Então, legal. Então, eu, isso aqui é o elemento no índice, nesse índice aqui que está rodando do map, vezes o elemento no índice menos 1. Índice menos 1. Beleza? E se você for. É um pouco. Não sei se é tão imediato de ler isso aqui, mas esse código ele vai justamente transformar esse input array nessa lista de produtos aqui que eu tenho. Vamos fazer algumas checagens aqui, né? Mas o meu algoritmo é basicamente isso. Uma vez que eu tenho essa lista aqui de produtos, eu preciso basicamente retornar o máximo dentro dessa lista. Return. Vou colocar aqui um pouco mais de espaço.
acreditem se quiser, o nosso algoritmo vai ser isso aqui. Aqui eu usei um estilo que a gente chama de estilo funcional ou estilo declarativo para implementar isso, tá? Vamos dar uma quebrada um pouco aqui nessa lógica, né? Então, esse input array, né, até aqui, isso, input array, isso aqui vai criar basicamente, né, create a list of integers, vai criar uma lista de inteiros, né, do tipo 1, 2, até o last index do array, até o last index do array. Legal. Aí tem aí o map this will run, isso vai rodar uma função, a function, um código, né, a code to all elements in the list. In the list, eu vou colocar no range, né, in the range 1, 2, até last index, né? O map ele vai rodar essa função. Aí qual função? O map ele não vai só rodar a função aqui, ele roda esse código aqui e ele já retorna o resultado disso aqui para montar uma nova lista, né? Então ele vai rodar a função and build a new list with the result of the code. Qual código, né? Esse código aqui. The result of the code. Ou seja, né? Na primeira vez que o map rodar aqui, ele vai começar com 1, né? In the first, vamos colocar iteration of map, it will do, né? Na primeira iteração, esse index aqui está valendo 1, né? Então ele vai pegar, vamos copiar isso aqui, will do index 1, index 1 menos 1, quanto que é 1 menos 1? 0, né? Então, ele vai pegar justamente o 1, o elemento que está no índice 1, multiplicar pelo índice 0, né? In the second iteration of map, it will do. Na segunda iteração do map, ele vai fazer assim, input array 2, né? Vezes input array 1. Então, basicamente, ele vai passar aqui fazendo isso aqui, né? Na terceira iteração, vai o input é 3 e o input array 2, né? Ele vai multiplicando justamente os pares de elementos adjacentes. Então, onde que está a mágica do elementos adjacentes? A mágica entre aspas está aqui, né? Índice vezes o elemento no index vezes o elemento no index menos 1 aqui. E aí, ele já vai montando, né? À medida que ele já vai montando, né? Map will build a list. Então ele já vai montando uma lista aqui, né? Vamos colocar assim, input array 1 vezes input array 0, primeiro elemento, né? First element. Aí depois tem vamos colocar assim. É o primeiro elemento. Input array 2 vezes input array 1 é o segundo elemento da lista. Legal? Então, quando eu estiver nessa parte do código, logo antes de aplicar esse max aqui, aqui eu já vou ter uma lista desse tipo, né? Que eu falei aqui. Exatamente essa lista aqui, ó. Então, beleza. Ele vai já ter uma lista de todos os produtos adjacentes. À medida que eu tenho essa lista, né? Que é justamente essa lista aqui, eu só aplico aqui uma função para encontrar o maior elemento nessa lista, tá? Que é o max.
O Kotlin tem uma função pronta para a gente encontrar o número máximo aqui, né, dentro de uma lista, e isso aqui vai ser a nossa resposta, né? Então, beleza, a gente transformou exatamente esse input array aqui, né, numa lista de produtos de elementos adjacentes, usando a função map. A função map é muito, muito comum para a gente resolver os problemas no estilo funcional, que a gente chama, né, declarativo. Você vê que esse estilo aqui, ele diz mais o que está sendo feito, né? Então, ó, passa por todos os índices, vai passando uma função aqui, transformando isso aqui no seguinte, na seguinte conta, né? Nesse produto aqui, e depois pega o máximo de todo mundo. É exatamente o que está na descrição aqui do enunciado. Daí no próximo vídeo, primeiro vamos rodar esse código, ver se ele está correto, né? Ah, eu ainda pode ter, né, algum bug aqui. Legal, a gente passou em todos os testes. Vamos submeter para ver se esse algoritmo faz sentido. E rodando, rodando. Beleza, conseguimos aqui. Rodamos. Legal. Deixa eu fechar aqui essa mensagem. Legal. Então, se você acha essa maneira aqui um pouco mais difícil de entender, no próximo vídeo a gente vai explorar um outro estilo para escrever esse mesmo código, tá? Então, esse aqui é um estilo que a gente chama de estilo mais funcional. Por que funcional ou declarativo, né? Porque ele de fato expressa o que tem que ser feito, mas ele não diz exatamente como. No vídeo que vem a gente vai explorar uma maneira que a gente chama de mais imperativa de fazer esse programa. Que talvez vocês achem a maneira imperativa um pouco mais fácil de entender, porque vocês conseguem ver exatamente o passo a passo, mas a maneira funcional à medida que você se acostuma a ler um código nesses moldes aqui, ele acaba ficando um pouco mais fácil, especialmente de novo, quando a gente está lendo muito código no dia a dia, tal. Então, às vezes é preferível uma sintaxe declarativa. Vocês vão ver que existe um debate quente. Não é um debate quente, mas na verdade muita gente gosta do paradigma funcional, assim, puramente. Outras pessoas às vezes acham mais difícil de entender, uma questão de costume. E eu tentei explicar aqui passo a passo, né, o que essa sintaxe declarativa está fazendo, né? Se você tiver quaisquer dúvidas, por favor, deixe nos comentários aí. Como eu disse, no próximo vídeo a gente vai tentar abordar uma maneira mais imperativa, mais passo a passo, assim, com mais variáveis, tal, para a gente ir fazendo as coisas passo a passo, digamos. E às vezes a maneira funcional ela parece muito direta, né? Pum, você já joga toda a lógica aqui, né? Mas à medida que você se acostuma a lê-la dessa forma, você vai ver que ler o jeito imperativo às vezes pode parecer um pouco mais lento. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like aí e me conta aí o que vocês estão achando. Um abraço, até mais.